Rita de Cássia, colocarmos em nossas orações a história, o testemunho desta santa que muito agradou a Deus, que muito serviu a Deus na sua vida. O evangelho de hoje, exatamente o evangelho que nós ouvimos domingo passado, o quarto domingo do Advento. E eu gostaria de ressaltar um aspecto deste evangelho que nós não meditamos no domingo. Primeiro, importante mais uma vez dizer que esta semana é uma semana na qual nós devemos nos aproximar muito de Nossa Senhora, porque a Virgem Santíssima é aquela que traz para nós o Salvador. E veja, é isso mesmo, ela traz para nós o Salvador como a portadora de Cristo, a portadora do Salvador. Ela carrega no seu ventre, ela traz no seu coração, na sua alma e no seu ventre o Salvador de todo o universo. Então, como nós estamos nos aproximando do Natal do Senhor, da celebração, nada mais justo do que nós nos aproximarmos de Maria, porque é ela que está carregando no seu ventre Jesus, o nosso Salvador. E ela que carrega sempre, não só carregou lá atrás, há 2000 anos atrás, quando estava indo para Belém, mas ela carrega sempre, como aquela que não deixou seu filho na manjedoura, mas carrega na manjedoura do seu coração o Filho de Deus e nos apresenta Ele todas as vezes que nós chegamos perto dela, nos recorremos a ela. E um aspecto do Evangelho de hoje, esse Evangelho tão bonito e tão próximo de nós, um Evangelho que nós temos uma certa intimidade com ele, porque aqui este Evangelho, nós temos ali os primórdios, podemos dizer, as primícias do apostolado do próprio Jesus. Ele, no momento da sua concepção, já sai para evangelizar. Momento da sua concepção, quando está ali, inicialmente, sendo formado no ventre da sua mãe, já era pleno, como ser humano, como verdadeiro homem e, é claro, como verdadeiro Deus. E já sai para evangelizar, já sai para levar a graça de Deus, a força de Deus, a santidade de Deus. E o primeiro beneficiado é outra criança, que também está no ventre da sua mãe, São João Batista. Primeiro beneficiado deste apostolado, podemos dizer assim, de Jesus e Maria, é Isabel e João Batista. João Batista estremece no ventre da sua mãe quando ouve a voz de Maria, aquela voz doce, suave, mas uma voz cheia de significado, uma voz cheia de poder de Deus, que leva até as pessoas o próprio Deus. Importante, Nossa voz, nossa palavra, os nossos lábios precisam ser instrumentos de Deus, canais de Deus. Veja, a saudação de Maria é veículo da graça de Deus. Através dela, Jesus, que está no ventre dela, comunica a graça para São João Batista e também para a própria Isabel. Mas o que eu quero ressaltar deste evangelho é que Nossa Senhora, quando ela diz o seu sim para o anjo, na verdade é o sim para Deus, sim para o projeto de Deus, para a salvação que Deus quer realizar. Quando Maria diz o seu sim, ela certamente, nós temos a prova disso no Magnífica, certamente ela sabia que este sim teria uma repercussão ao longo da história. Por isso ela diz: desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada.
Então ela tinha uma ideia de que aquele sim dela iria trazer repercussão ao longo da história, para a eternidade. Ela não sabia tudo, mas uma pequena noção ela tinha, porque senão ela não teria dito isso. Mas ela também sabia que o seu sim traria uma repercussão negativa, uma repercussão ruim para as pessoas que se fecham a Deus, para as pessoas que não estão interessadas na salvação. Ela sabia também que o seu sim traria uma repercussão ruim entre os seus contemporâneos. Como que uma mulher aparece grávida assim do nada, sem estar morando com o seu marido? Ela sabia que aquilo poderia gerar conversas, poderia gerar suspeição, ela poderia ser apedrejada em caso de ser considerado um adultério, porque ela estava prometida em casamento a José. Ela já tinha um marido, ela já tinha alguém para o qual ela devia fidelidade, e de repente aparece grávida. Então ela sabia das repercussões boas e ruins. E mesmo assim, sabendo disso, de tudo aquilo que ela poderia perder com isso, em vista do que poderia ganhar, não só ela, mas todas as gerações, ela disse: sim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eu gostaria de chamar a atenção para a nossa vida. Nós também precisamos dizer sim a Deus. Nós precisamos dar a nossa resposta ao Senhor, que também bate a nossa porta, nos pede atitudes, nos pede missões, pede de nós nos colocarmos docilmente nas suas mãos, para sermos instrumentos dele. E muitas vezes a repercussão daquilo que a gente faz, do nosso sim a Deus, pode ser que nós nem vejamos aqui na terra a repercussão disso. Pode ser que nós vejamos a repercussão negativa, ruim, não em si mesma, mas ruim, né, daquilo que, conforme as pessoas vão acolher, vão receber isso. Pode ser que a repercussão ruim seja maior, mais imediata, mais próxima a nós. Pode ser que nós nem vejamos os frutos do nosso sim. Mas é preciso dar o nosso sim. É preciso confiar. Ultimamente, nós temos visto na igreja, graças a Deus, não sei se é uma realidade apenas da igreja do Brasil, não sei se lá fora temos isso assim tão largamente igual aqui, mas nós temos visto muitos casais jovens, ou alguns que não são tão jovens assim, que já estão casados há algum tempo, mas que descobriram essa realidade. Então muitos casais que estão dizendo sim aos filhos, no mundo que cada dia diz não, cada vez mais diz não. Eu tenho 32 anos, não sou tão velho assim, como certas pessoas, né, Cláudia? Mas já na minha família, as irmãs, os irmãos da minha mãe e a minha própria mãe, a minha família são 2 filhos por casal. 2. Todos os irmãos da minha mãe tiveram 2 filhos e ela mesma teve 2 filhos. Isso vai minguando aos poucos, de modo que hoje de repente é um ou nenhum. A tendência é não ter nada. E de repente tem aparecido casais, que dizem sim aos filhos. Estão tendo 1, 2, 3, 4, 5 filhos. E é interessante que quando chega no terceiro, às vezes até no segundo, a repercussão negativa
ela é imediata. As pessoas da família, as pessoas da igreja, muito mais as pessoas de fora, começam a questionar. Algumas dizem, já está no terceiro? Algumas debocham, perguntando se não tem televisão em casa. Outras dizem, assim, com mais dureza, né? Vocês são irresponsáveis, colocando filhos neste mundo cruel. Claro, nesse argumento a gente não coloca filho nenhum, né? Não coloca muito menos 4, 5 filhos, 6 filhos. Questão do mundo cruel, a crueldade não muda conforme o número de filhos que você tem. Se tem 1 ou tem 10, o mundo é cruel do mesmo jeito, né? Com esse argumento não tem filho nenhum. Mas muitos católicos usam esse argumento, né? Como se fosse assim, né? Uma revelação divina. Uma revelação, parâmetro moral, né? Mas o que é isso? Que família irresponsável, colocando tantos filhos no mundo para sofrer. Como esse mundo é cruel, esse mundo é difícil. Em todo caso, estou dando um exemplo, uma família cristã descobre que o ensino da igreja, o ensinamento do próprio Deus, é que tenha muitos filhos, que seja aberto à vida, tenha filhos numerosos para povoar o céu. E começam então, dizem sim a esse projeto, e a repercussão negativa é imediata. Repito, dentro de casa, na igreja, na sociedade, no trabalho. Converse com as pessoas que têm mais de 3 filhos para ver o que elas escutam. Escutam coisas terríveis. As pessoas são cruéis. As pessoas são horríveis. Elas não pensam no que falam, e às vezes pensam, e que é pior, e falam. Não estou criticando quem tem poucos filhos. Eu acabei de dizer que é a realidade da minha família, por causa de uma mentalidade, é claro. Eu critico a mentalidade, não as pessoas. Cada um sabe por quê, cada um sabe o motivo, qual a motivação que teve. Lá em casa, foi 2 por casal, um casal por casal. Foi assim. Agora, a mentalidade de que o filho atrapalha, de que filho é uma desgraça, de que filho atrapalha, de que filho é da despesa, de que filho atrapalha a carreira que a mãe ou o pai, que a mulher ou o marido querem, que o homem e a mulher querem ter, atrapalha, é um empecilho para uma carreira bem-sucedida. Essa mentalidade é demoníaca, essa mentalidade é errada, e é nessa mentalidade que as pessoas evitam os filhos. Aí de repente alguém diz, não, essa mentalidade está errada. A mentalidade certa é que quanto mais a gente tem, mais rico nós somos, mais felizes nós somos, etc. E dizem sim, repercussão negativa é ruim. A repercussão negativa é imediata. Mas a repercussão positiva disso, pode ser que essas pessoas nem vejam. Pode ser que lá na frente um desses filhos vira padre, outro vira um bom marido, uma boa esposa, uma irmã. Pode ser que vire o presidente da república, o governador, o prefeito, e mude as coisas. Pode ser que influencie positivamente a sociedade e que lá na frente essas coisas, essas opções que aquele casal fez, tenham seus resultados lá na frente, lá longe. Em todo caso, nós temos que confiar que o nosso sim a Deus, sempre será a melhor opção. Sempre será a melhor coisa que nós podemos fazer. Foi isso que Nossa Senhora fez, foi isso que Santa Rita fez, São José, todos os santos. É isso que muitas pessoas fazem, que enfrentam duras críticas para estarem na igreja, por exemplo,
para participarem da missa aos domingos. Toda decisão que nós tomamos, seja ela positiva ou negativa, ruim, terá repercussão, influenciará na vida, na sociedade, na igreja. Claro, nós temos que tomar a decisão melhor, dar o nosso sim sempre a Deus, dar sempre o nosso sim a Deus, confiando de que aquilo será o melhor para mim, para a minha família, para a igreja, para a comunidade, simplesmente confiando. O sim de Maria, meus irmãos, e nós estamos falando apenas do sim de Maria, que teve repercussão e terá ao longo da história e até na eternidade, trouxe a nossa salvação. Estamos aqui graças a esse sim. Pode ser, e com certeza ela não pensava em você, porque ela não é deusa, então ela não é onisciente, não sabe tudo. Mas com certeza ela sabia que todos aqueles que vierem depois de mim serão beneficiados por esse sim. E custe o que custar, é o sim que eu dou e é o sim que eu darei sempre. Graças a esta força, a esta convicção de Maria, nós estamos aqui hoje. Então, não tenha medo de dar o sim a Deus, seja para a família, seja para o projeto de Deus na família, seja para o projeto de Deus no seu trabalho, seja para o projeto de Deus na igreja, na sua pastoral, no seu movimento. Não tenha medo, não tenhamos medo de dar o nosso sim a Deus. Por mais que ele custe muito, por mais que seja custoso, por mais que gere repercussão negativa nas pessoas, na cabeça das pessoas, é sempre a melhor opção. Em vista da nossa salvação, e não só da salvação da nossa família, e não só da salvação de outras famílias, de outras pessoas, que graças ao seu sim a Deus, poderão um dia se encontrar com Deus, se encontrar com a salvação. Então, peçamos nessa missa de modo especial, nessa semana, na qual nós devemos nos aproximar de Maria, que ela e Santa Rita intercedam por nós e nos façam corajosos e nos ajudem a dar o nosso sim a Deus todos os dias, sabendo que isso nos beneficiará sempre e beneficiará aqueles que nós amamos e aqueles que nós nem conhecemos, nós nem imaginamos conhecer. Deus sabe, os frutos é Ele que colhe, é Deus que irá colher, é Deus que irá recolher no celeiro os frutos do nosso sim. Nós apenas lançamos sementes, é Deus que colhe. Mas importa sempre confiar e confiantemente dizer sim a Deus. Eis aqui a serva, o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.